Olá pessoal, meu nome é Jonathan Godoy, sou professor de filosofia aqui do Instituto Essere, em Campinas. E nesta aula eu vou explicar brevemente o que significa o dogma da maternidade divina da Virgem Maria. Ou seja, por que a Igreja a chama de Mãe de Deus? Obviamente, não significa que a Virgem Maria gerou ou criou Deus. É óbvio que isso é impossível e ninguém é louco o suficiente para falar isso. O que significa então dizer que ela é Mãe de Deus? Para compreender esse termo e para compreender esse dogma, nós precisamos entender um pouco sobre a própria pessoa de Cristo. Em Cristo existem duas naturezas: a natureza divina, incriada, eterna, que é a natureza da segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno, e existe a natureza humana, criada no tempo. Só que a sua natureza humana foi unida à sua pessoa divina, que é a segunda pessoa da Trindade. Portanto, em Jesus Cristo não existe duas pessoas. Só existe uma pessoa. Existem duas naturezas, a divina e a humana, mas uma só pessoa, a pessoa divina. Porque do contrário ele seria duas pessoas. Então não dá para ser. Agora, entendendo isso a respeito dele, é preciso entender o que significa mãe. É comum hoje em dia as pessoas usarem termos que não sabem o significado. A palavra mãe não indica um ser, um ente, uma substância que criou outra. Porque, a rigor, só Deus cria as coisas. Mãe, ou melhor, maternidade, é uma relação. Se vocês olharem, por exemplo, em Aristóteles, ele vai lá descrever os 9 gêneros de acidentes das substâncias. Um deles é o gênero da relação, ou seja, as substâncias possuem relações umas com as outras. Uma dessas muitas relações é a relação de maternidade. Ou seja, a maternidade é uma relação entre uma substância e outra. E, no caso do ser humano, é a relação entre uma pessoa e outra. Por quê? Porque em um ser humano, a substância toda dele é a sua pessoa. Certo? Vejam, explicando ainda melhor. A minha mãe não criou o meu ser. A minha mãe me gerou. Quem me criou foi Deus. Mas pelo fato de ela ter me gerado em seu ventre, de eu ter nascido dela, entre nós dois, ou seja, entre a minha pessoa e a pessoa dela, foi estabelecida uma relação, que se chama maternidade. Então ela tem essa relação comigo, de maternidade, com a minha pessoa, não só com o meu corpo. Então, quando um indivíduo gera o outro no ventre, quando uma mulher gera uma pessoa no ventre, entre essas duas pessoas é estabelecida essa relação, a relação de maternidade. Como eu acabei de dizer, em Jesus Cristo existem duas naturezas, mas uma só pessoa. E foi estabelecido entre a pessoa dele e a pessoa de Maria uma relação de maternidade / filiação. Portanto, ela é mãe de Deus porque ela é mãe da pessoa dele, que é a pessoa divina. Não porque ela gerou Deus, criou Deus, mas porque ela foi estabelecida como mãe de Deus. A relação de maternidade entre ela e Deus foi estabelecida pelo próprio Deus. Explicando de novo, ou seja, entre ela e Deus existe uma relação de maternidade porque ele estabeleceu assim ao se encarnar no ventre dela. Eu poderia ainda dizer assim, ela é mãe de Deus segundo a natureza humana. Está correto. Agora, eu não posso dizer, ela é só mãe da humanidade dele. Porque a humanidade é uma natureza dele. Não tem como ela ser mãe de uma natureza. Ela é mãe de uma pessoa. Seria até absurdo falar, é mãe da humanidade. É mãe da humanidade, aí seria como se ela fosse a autora da humanidade. Isso não existe. Então, de novo, a maternidade é uma relação. Então, portanto, necessariamente, ela é mãe de Deus, porque essa relação foi estabelecida entre os dois. Ela foi adotada como mãe dele. Essa que é a questão. No momento em que ela o gerou em seu ventre e ele nasceu dela,
e foi criado por ela. Criado no sentido da criança que é criada. Vai além, veja, isso faz dela também, sobrenaturalmente, na adoção filial, nossa mãe. Por quê? O que ocorre na adoção filial? Na adoção filial, todo mundo é adotado por Deus como filho. Não só no sentido figurado da palavra, mas de fato é feito filho dele. Ou seja, Deus nos insere, né, no batismo dentro da Trindade e nos faz partícipes das relações intratrinitárias. Então, ou seja, somos feitos filhos da Trindade toda, óbvio. Só que na relação intratrinitária, somos feitos templos do Espírito Santo, filhos do Pai e irmãos do Filho. Ou seja, somos colocados na relação de irmandade com a segunda pessoa da Trindade em relação à primeira, que é a relação de paternidade. É por isso, inclusive, que Jesus, quando ensina o Pai Nosso, nos manda rezar Pai Nosso que estás no céu, e não Deus Nosso. Porque Ele nos convida a falar como Ele, ou seja, como irmãos dele. E é por isso também que é dito que Jesus é o unigênito na natureza, ou seja, o único Filho eterno do Pai, mas é o primogênito na ordem da graça, ou seja, na adoção, Ele é o primogênito e nós somos os irmãos mais novos, digamos assim. Agora, se nessa adoção filial nós somos feitos irmãos do Filho e filhos do Pai, templos do Espírito, a Virgem Maria necessariamente é filha do Pai, templo do Espírito e mãe do Filho. E, portanto, também nossa mãe, já que ela é mãe do Filho, na adoção. Não tem como ela ser nossa irmã. Ela é nossa mãe. E é isso também que Jesus quer dizer na cruz, quando ele a entrega a São João. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E depois ele a acolheu consigo, ou seja, ela é feita mãe da humanidade toda. Por isso que ela, sem deixar de ser uma criatura, sem deixar de ser um ser humano, tem um lugar único e singular no reino dos céus e na criação toda. Porque ela é a doadora da humanidade de Cristo. Não nos esqueçamos que foi por meio dela que ele nasceu e ela doou o seu corpo, ela doou inclusive o seu sangue. O sangue que está nele veio dela, que jorrou na cruz, que é matéria da nossa salvação. Então ela é colocada nesse lugar singular por isso. Então, o dogma da maternidade divina da Virgem Maria não é um dogma precisamente mariano. É mariano também, mas é principalmente cristológico. Quem nega a maternidade divina cai no nestorianismo, ou seja, aquela heresia que divide as duas naturezas de Cristo. Como se as duas naturezas estivessem separadas e como se houvesse uma pessoa humana dele e uma pessoa divina, como se houvesse duas pessoas ali. E isso não só é um absurdo metafísico, como também é uma heresia teológica. Então, necessariamente, a partir do que nos foi revelado, essa conclusão é inevitável, né, da maternidade divina dela, assim como a conclusão da Trindade, a partir de tudo que nos foi revelado. Eu espero que isso tenha ajudado, quem ainda tinha dúvidas sobre o tema, e esclarecido para quem entendia mal a questão. Outro dia eu vi uma pessoa dizer o seguinte: dizer que ela é mãe de Deus é como dizer que ela é Deus a mãe. Eu falei, não, isso é analfabetismo, né? Porque mãe de Deus é isso, uma relação que foi estabelecida entre ela e Deus por ela ter doado a humanidade a Cristo. Deus a mãe seria divinizá-la. É uma coisa que não tem nada a ver. Isso se chama falácia da falsa equivalência. A pessoa não sabe o que está dizendo. Ok? Se vocês gostaram aqui da breve aula, peço que deixem o like, deixem o comentário e peço também que nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram principalmente, né? E fiquem atentos aos nossos cursos. Um abraço a todos, até a próxima aula.